Olá, estamos agora iniciando o nosso quarto encontro da série 100 anos de Paulo Freire. E trago uma relíquia. Contar um pouco mais de história. Trago duas peças especiais. Trago esse livro Cenários da Libertação. Clodomir Santos de Moraes. Clodomir foi um companheiro inseparável do Paulo Freire. Os dois sofreram torturas lado a lado. Os dois foram encaminhados para a Solitária no mesmo dia. E depois de 10 dias, saíram de lá e se abraçaram. No exílio, na Europa, Clodomir dividia moradia com o Paulo. Em Genebra, o dinheiro era curto e Clodomir dividia a moradia com a família do Paulo. Clodomir conta nesse livro como é que foi a prisão, como é que foi a tortura, como é que foi a saída para o exílio. Foi muito interessante. Pena que o Clodomir já faleceu e eu não consegui gravar os depoimentos disso que eu vou dizer para vocês. O que eu vou dizer, Paulo não queria que fosse muito divulgado. Eu vou falar muito por cima. Um jeito deles ganharem dinheiro na Europa é que aquele, não estou lembrando o nome agora, que foi o primeiro-ministro de Portugal, Vasco, enfim, fazia um trio, Clodomir, Paulo e esse lusitano, esse português. Ele tinha um sebo em Paris e quando morria um sujeito que tinha uma boa biblioteca particular, ele convidava o Paulo e o Clodomir para fazer uma avaliação da biblioteca desse falecido ou desse burguês falido. E com isso, o Paulo e o Clodomir ganhavam um troquinho bem interessante. E com isso eles tinham contato com uma literatura extraordinária. Livros de 200, 300, 400 anos passava na mão deles. Clodomir contava isso com uma alegria e dizia que o Paulo saboreava, devorava e saboreava aqueles livros. Eles levavam mais tempo folheando alguns livros do que avaliar. Era um tempo enorme que eles levavam para fazer essa avaliação. Pelo deleite desse encontro cultural. Uma outra curiosidade interessante que o Clodomir conta é o envolvimento do
Paulo com o Papa Paulo VI. Ele foi algumas vezes ao Vaticano para conversar com os cardeais sobre o que significava pedagogia da libertação. Muito interessante. Nessa época, o Leonardo Boff e o Gutierrez envolviam aqui na América Latina a teologia da libertação, né? E acontecia aqui no Brasil uma coisa muito grave, que a própria e as escolas católicas usavam a expressão educação libertadora. Olha que coisa cruel. Não existe educação libertadora. Existe educação da libertação. E aí, no próximo vídeo eu vou falar o que significa esse dar. Vamos continuar a historinha então. Então, o Clodomir, ele conta as viagens que o Paulo fazia para a África, que estava naquele momento de guerras de libertação, e o movimento e a proximidade dele com aqueles povos, reunindo aquelas pessoas naqueles lugares debaixo de árvores, voltando para Angicos. E o Paulo, absolutamente amoroso e carinhoso com aquelas pessoas, aqueles guerrilheiros, trabalhando educação. Não estava fazendo alfabetização. Não! É diminuir o trabalho de Paulo, reduzir a alfabetização. Alfabetizar é importante. Mas Paulo diz uma coisa muito séria. Aquele que apenas junta as letras e repete um som, continua analfabeto. Analfabeto é aquele que reconhece que dominar os signos da escrita não vai provocar nele nenhum movimento de emancipação. Então ele opta em não aprender a decodificar esse código. Esse é um analfabeto. Ana é um prefixo de negação. Cuidado com as palavras. Como elas nos enganam. A gente pensa que está falando uma coisa e está falando outra. Isso é freiriano. Bem, estou eu aí dando aula. Deixa eu mostrar essa relíquia aqui. Isso é uma relíquia. Educación como práctica de la libertad. A primeira versão deste livro em espanhol, rodado em mimeógrafo a tinta. Eu já prometi levar essa obra para deixar na biblioteca do Instituto Paulo Freire, mas eu não tive tempo ainda, não lembrei ainda quando eu fui a São Paulo para levar. Eu preciso levar isso aqui para deixar lá. Isso tem que ficar lá. Um livro foi todo datilografado e impresso em mimeógrafo a tinta. Bonito, né? Romão conta que quando Paulo foi para o exílio, num Fusca, ele ia anotando, ia guardando as folhas no estepe do Fusca. Que ali ele sabia que por mais revistas que eles viessem a ter, ninguém levaria embora aquelas folhas.
E foi dessa forma que o Paulo rascunhou a pedagogia do oprimido. E o Romão nos conta mais ainda que esta obra-prima aqui, Pedagogia da Autonomia, foi ditado pelo Paulo, quando Paulo já não era mais capaz de escrever. Estava no final da vida, sabia que estava morrendo. Ele ditou essa obra. Essa é a essência do pensamento do Paulo. O Romão contou que o proprietário da Paz e Terra, ele disse que o Paulo falou para ele assim: esse livro tem que custar $1 ou uma passagem de ônibus, que for mais barato. Esse livro não pode dar direitos autorais a ninguém. Esse livro é patrimônio da humanidade. E, lamentavelmente, tem gente ganhando direitos autorais em cima dessa obra. Fica aí a minha denúncia. Triste denúncia. Lamentável. Quem faz isso não é freiriano. Esse livro, segundo a vontade do Paulo, custaria ou $1 ou uma passagem de ônibus, que fosse mais barato. Quem me falou isso é o dono da Paz e Terra. Então, algumas histórias que envolvem Paulo Freire. Já passaram 12 minutos. Mais um intervalo. E de novo eu me levanto. E daqui a pouco a gente volta.